no chiqueiro a sujeira é comum. Então o negócio é o seguinte: você quer viver no chiqueiro, você vai ter que comer o que se come no chiqueiro. Porque viver no chiqueiro com a comida do Pai é fácil. Então chega uma hora que Deus fala: você quer? Então você vai viver aí. Só que você vai viver do jeito que se vive aí e comer o que se come aí. Isso é necessário. Por quê, pastor? Porque quem está no pecado só está gostando por um motivo. Porque está no chiqueiro, está com os porcos, mas ainda está comendo a comida do Pai. Quem está no pecado só está no pecado porque ainda não teve que experimentar a consequência do pecado. Não teve que comer o que se come lá. O diabo ainda está enganando. Eu dizia domingo o seguinte, irmão: só tem uma explicação para quem está no mundo ainda, se afastou da casa de Deus, está no mundo e está achando que está bom. Só tem uma explicação: ele está sendo enganado. Que ele ainda está desfrutando de alguma coisa que ele trouxe da casa do Pai, mas vai acabar. E aí Deus vai dizer: você quer viver aí? Então você vai ter que comer o que se come aí. Você quer viver no chiqueiro? Então você vai ter que comer da lavagem. Quando ele percebeu isso, a Bíblia diz que ele caiu em si. Porque o Pai disse: se é aí, então você vai viver do jeito que se vive aí. Se é aqui, você vai viver do jeito que se vive aqui. Quando ele percebeu isso, ele cai em si. Está escrito desse jeito: caindo em si, ele volta correndo para a casa do Pai. E o Pai espera, porque não existe ex-filho. O Pai espera aquela decisão. Quando o Pai vê que ele está decidido, que realmente ele quer voltar, é como se o Pai dissesse: agora libera tudo que estava aqui, esperando uma decisão. Dá para ele agora a melhor roupa, o melhor sapato, põe um anel no dedo, dá para ele uma bezerra cevada, que ele coma agora do melhor e que ele se alegre, que ele sinta o que se sente na casa do Pai, que ele coma o que se come na casa do Pai, porque agora ele decidiu viver de verdade na casa do Pai. Enquanto está nesse meio a meio, muita coisa fica presa. Enquanto não tem uma decisão, muita coisa Deus não consegue liberar. Eu falava isso domingo à noite. Tem gente, meu irmão, que tem muita coisa no mundo espiritual esperando para ser liberado para a vida dela, esperando, presta atenção no que eu estou dizendo, esperando uma decisão. E a pessoa não toma uma decisão. Por que o senhor está falando de decisão? Volta no versículo 44, ele diz assim, ó: amai os vossos inimigos. Isso aqui que você acabou de ler não tem nada a ver com sentimento. Tem gente que não consegue entender isso aqui, porque acha que tem que ficar abraçando, beijando o inimigo, acha que tem que ficar lambendo o inimigo. Não, esse amor aqui não tem nada a ver com sentimento. Esse amor aqui é uma decisão. Presta atenção que eu vou te mostrar o que é isso aqui. Amai os vossos inimigos. Vem cá, Elcio. Vamos dizer que o Elcio tenha feito muito mal para mim. Ele tenha me prejudicado de propósito mesmo. Ele tenha desejado mesmo em fazer o mal e esteja ainda fazendo isso. Talvez continua querendo me destruir, prejudicar a minha vida, se declarou meu inimigo publicamente, está me fazendo mal. Olha para o pastor, presta atenção. Quando eu olhar para ele, sabendo que ele fez tudo que ele fez, ainda está tentando fazer, eu vou sentir o que por ele? Amor? Sim ou não? Você não vem ser mentiroso não, hein? Ou é só eu? Quando você olha para alguém que te fez um mal, o que você sente? Ai, pastor, eu sinto um amor. O que você sente? Raiva, ódio, ira. Isso é coisa do sentimento, presta atenção. Por isso que eu falo para você que quando Jesus manda amar, amor não tem nada a ver com sentimento. Amor é decisão, amor é atitude. Mas eu entendi aquilo ali, que se eu quero ser filho, você acabou de ler, eu preciso disso. Eu quero ser filho, quero ser tratado como filho, quero que Deus me trate como filho, então eu preciso decidir, eu vou olhar para ele. Aqui dentro vai estar o sentimento de ódio, de raiva, mas eu vou decidir pela fé, eu não vou guardar ódio no meu coração dele. Eu não vou ter no meu coração raiva dele, eu não vou ter no meu coração ressentimento dele. Isso é decisão, não é sentimento. Se você ficar esperando sentir amor por um inimigo, você nunca vai perdoar, você nunca vai amar ele. Está entendendo, sim ou não? É decisão. E eu já ouvi alguém falar isso uma vez, alguém disse, olha, você decide, o seu sentimento tem que acompanhar a sua decisão. Você toma a decisão pela fé, e o seu sentimento ele vai ter que acompanhar a sua decisão.
a sua fé, e não a sua fé retroceder para ficar com o que você está sentindo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que Deus diz assim, ó, o meu justo, acho que Hebreus capítulo 10, viverá do quê? Da fé. E que é fé? É crer. Quando eu olho isso, eu acredito, eu decido obedecer, então eu decidi obedecer. Não é porque eu estou sentindo, não, é porque eu sei que é o certo, é porque eu creio nisso. E eu não vou viver do que eu estou sentindo, eu não vou viver do que eu acredito. Se eu acredito que eu tenho que amar Ele, que eu tenho que perdoar Ele, que isso vai me abençoar, eu faço isso não por sentimento, eu faço isso pela fé. E o meu sentimento depois vai ter que acompanhar a minha fé. Quem está entendendo, diga bem. No momento que você decide isso, domingo eu falei aqui, isso é o amor pelo inimigo, é o perdão a quem te fez mal. Naquele momento que você decidiu, muita coisa que estava presa, Deus pode liberar sobre você. Aqui no teu coração, você vai ter aquela luta, mas aqui, ó, você vai ter decidido. Você vai dizer não, não volta atrás. Você vai olhar para a pessoa, você vai sentir tudo de novo, você vai dizer, essa pessoa me magoou, machucou, mas eu decidi fazer o quê? Perdoar, amar. Diga glória a Deus. Obrigado, eu sei. Me lembro um caso de uma pastora, a pastora Joyce Meyer. Ela conta que desde pequena ela foi abusada pelo pai. Ela sofreu muito nas mãos do pai. O pai abusava dela, abusou dela por anos e anos. E ela cresceu com ódio muito grande do pai e da mãe, porque o pai era alcoólatra, fazia isso com ela, e a maltratava demais dentro de casa, e a mãe acobertava tudo. A mãe acobertava tudo que o pai fazia. E ela cresceu com raiva, ódio muito grande dos pais, ela conta. E foi se passando o tempo, ela para sair daquela situação, ela disse que saiu cedo de casa, o primeiro homem que ela encontrou, ela foi morar junto, para ver se ela conseguia sair daquela casa, e não foi feliz no relacionamento, com esse homem ela sofreu muito também, e aí se envolveu em droga, bebida, cigarro, fumava e bebia, e foi aquela destruição, até que ela encontrou Jesus. Começou a buscar Jesus, começou a buscar a palavra, começou a entender, e foi crescendo, os anos foram passando, e ela se tornou pastora, presta atenção, se tornou pastora, e os pais dela estavam lá, bem longe. Um dia os pais dela ficaram velhos, e Deus falou com ela, você vai cuidar dos seus pais. Ela falou assim, Deus, como? Meus pais nunca fizeram nada por mim, eu tenho raiva dos meus pais, nunca me deram nada de bom. Como é que o Senhor quer me pedir agora para fazer alguma coisa pelos meus pais, sendo que eles nunca fizeram por mim? E Deus disse para ela, você vai. Não é o que você sente, é a sua decisão. Se você sabe que é o que eu estou pedindo, então me obedeça. E ela conta que ela foi sem sentir amor nenhum pelos pais. Ela foi por quê? Por fé, por decisão. Foi lá, ela já tinha uma boa condição financeira, comprou uma casa, olha que coisa, comprou uma casa para os pais, perto dela, colocou os pais na casa para começar a cuidar dos pais. E ela conta assim, olha, durante anos, eu fui visitar os meus pais todo dia, mas se eu falar que eu sentia algum amor por eles no coração, eu não sentia nada. Foi pura fé e obediência, foi pura decisão. Até que no final ela conta, foi indo, eles tiveram que ir para uma casa de repouso, e ela todo dia lá visitar eles. Ela conseguiu ganhar os pais dela para Jesus, ela batizou o pai dela, principalmente pediu perdão para ela por tudo que fez, se arrependeu, e no final Deus mudou o sentimento, e ela voltou a ter um sentimento de amor pelos pais. Só que quando que o sentimento mudou? Lá no final. Se ela fica esperando o sentimento vir primeiro, quando é que ela ia tomar a decisão? Nunca, irmão. Isso é prender, porque prende, viu? Isso é amarrar a vida dela durante muitos anos, e amarrar a vida dos pais. Ela não ia conseguir ganhar os pais para Jesus, e, meu irmão, ia se perder completamente. Quem está entendendo, diga amém. Toma decisão hoje. Você não precisa sentir no seu coração amor por aquela pessoa que te fez o mal, mas se você quer ser liberto hoje, você tem que decidir pela fé. Jesus, eu vou fazer, eu vou obedecer. Ainda que eu não sinta nada pelos meus pais, ainda que eu não sinta nada pelo meu marido, ainda que eu não sinta nada pela minha esposa,
Quantos testemunhos eu vi, o marido dizendo: pastor, já não sentia mais nada pela minha esposa, mas eu decidi, não, eu vou lutar por esse casamento. Senti, já não sinto mais nada, mas eu disse, até que a morte separe, eu vou lutar. E depois da decisão, voltou o quê? O sentimento. Porque sentimento já não tinha mais. Está dando para entender o que eu estou explicando hoje, sim ou não? É forte isso, meu irmão. Tem muita gente que não entende isso ainda. Deus está lhe esperando da sua parte uma decisão. Há muito tempo. E você está esperando o quê? Um sentimento. Olha que coisa, ó. Deus está esperando de você uma decisão. E muitas vezes você está esperando o quê? Um sentimento. Irmão, Deus não trabalha com sentimento, Deus trabalha com fé. Tem muita gente que fica atrás desse negócio de sentir. Ai, pastor, eu queria sentir no meu coração. Para mim saber que era de Deus, não precisa sentir, Deus já está falando pela palavra, só obedece. Sentindo ou não sentindo, obedeça. Eu tinha um pastor que brincava assim, ele era radical, disse: você quer sentir? Vai lá naquela tomada 220 e põe o dedo. Você vai sentir alguma coisa. Tem gente que fica atrás de sentir. Não, irmão, tem coisa que não precisa sentir. Fala comigo, tem coisa que precisa decidir. Tem nada de sentir. A gente atrás de sentimento. O que está faltando faz muito tempo, talvez, para Deus liberar bênçãos aí que estão retidas, direitos que você tem, é uma decisão. Eu sei que é o certo a fazer. Sentindo ou não sentindo, eu vou fazer. Deus me mostrou que é o que eu tenho que fazer. Sentindo ou não sentindo, eu vou fazer. Meu justo não vive do que sente. Meu justo vive da fé. Fé é decisão. Fé é certeza. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem quer ser filho de Deus, diga eu quero. Então começa pela decisão. De amar quem não gosta de você. De amar quem você não sente nada. Por isso que eu falo que amor é a última coisa que amor é sentimento. Amor é atitude, amor é decisão. Diga glória a Deus. Amar isso. Continua. Outra coisa difícil que Deus pede: bendizei os que vos. Vou ser rápido, mas isso aqui significa: abençoe quem te amaldiçoa. Seja um abençoador. Bendizer significa falar bem. É o mesmo que abençoar. Cuidado, principalmente no que se diz respeito à família, irmão. Nós temos muito poder nas nossas palavras. Eu já vi muitos pais amaldiçoando os próprios filhos. Você não vai conseguir nada na vida. Você não vai para frente. Você é burro. Você é burra. É marido amaldiçoando a esposa, esposa amaldiçoando o marido. Você é um traste, uma praga, você não vale nada. Eu te pergunto, o que vai resolver isso? Vou dizer uma coisa: abençoe até aquele que lhe amaldiçoa. Porque quando você passa a abençoar, a bênção volta para você. Amém, Jesus? Abençoe. Envie bênção. Bênçãos são presentes espirituais. Deus abençoa aquela pessoa que me fez mal. Abençoe ela. Abençoa que ele está falando mal de você. Pastor, estão falando mal de mim, descobri essa semana. Amém, fale bem. Mas como que eu vou falar bem de uma pessoa que está falando mal de mim, pastor? Porque quando você aprende a fazer isso, quando você abençoa quem está falando mal de você, aquela bênção volta para você. Natural é que a gente venha dizer: eu vou lá, vou tirar limpo essa história. Está falando mal de mim, vai ter que falar na minha cara. Não vai, porque quem fala mal só fala pelas costas. Ah, vai ter que provar. Larga a mão disso. Abençoe, irmão. Abençoe, por quê? Funciona assim, olha. Para você sujar alguém de lama, para você conseguir sujar uma pessoa com lama, primeiro você tem que sujar as suas mãos. Então, cuidado. Você vai amaldiçoar alguém, um pouco dessa maldição fica com você. Nunca se esqueça disso. Para mim sujar alguém com a lama, primeiro tem que sujar as minhas mãos. Um pouco da lama que eu sujei você vai ficar comigo, não tem jeito. Então, você não quer se sujar também? Abençoa, porque um pouco da bênção que você vai abençoar também vai ficar com você. Diga graças a Deus. Continua. Ele vai falar no versículo, na continuação do versículo: fazei bem aos que vos odeiam. Faça. Como é que faz bem aos que te odeiam, pastor? Vamos, segura aí em Mateus 5, 44. Vamos lá rapidinho em Gálatas capítulo 6. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Gálatas capítulo 6.
O versículo é o 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Gálatas 6, 9. Ele diz assim, ó, presta atenção. E não nos cansemos de fazer o quê? Deixa eu perguntar um negócio para você, olha para o pastor. Fazer o bem cansa? Sim ou não? Cansa ou não cansa? Vocês estão divididos. Quem acha que cansa, levanta a mão. Quem acha que não cansa, levanta a mão. Amém, amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Cansa e cansa muito. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, ó, você vai às vezes até se enxergar. Eu cansei de ser bobo. Cansei de ser besta. Essa pessoa está falando em outras palavras. Eu cansei de fazer o quê? O bem. Porque geralmente quem está falando isso é porque está fazendo o bem e está recebendo o quê? O mal. E o diabo inventou essa mentira, que isso é uma mentira de Satanás, que quem está fazendo bem e continua recebendo mal é o bobo da situação. Não, irmão, pela Bíblia, o que está fazendo bem, mesmo recebendo mal, esse é o obediente, diga graças a Deus. Se lá fora chamam de bobo, então tá bom, eu sou bobo, mas eu não vou cansar de fazer o quê? O bem. Por quê, pastor? Você tem que entender que fazer o bem é plantio. Por que é plantio? Por causa do restante do versículo, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o que diz ali? Ceifaremos, ceifar é colher. Então colheita, ceifar, vem de plantar. Eu só posso colher aquilo que eu plantei. Ou seja, quando Deus diz não se canse de fazer o bem, porque você vai colher, significa que fazer o bem é plantar. Continue, irmão. Não interessa se a pessoa está retribuindo ou não está. Não interessa se a pessoa está lhe fazendo também o bem ou não está. Quando você está fazendo o bem, você está plantando uma colheita que Deus vai te fazer colher. Não é a pessoa que vai te retribuir. A única coisa que você não pode é desfalecer. Tem gente que começa fazendo bem e chega um certo dia que o diabo faz essa pessoa cansar. E ela desfalece e ela começa a fazer o mal. Ali, toda a colheita que você tinha para receber, presta atenção no que eu estou falando, do bem que você tinha feito até ali, você joga fora, quando você deixa de fazer o bem e começa a fazer o mal, porque você cansou. Ah, pastor, o negócio é o seguinte, até aqui eu fiz o bem, até aqui eu procurei ajudar, até aqui, agora, pastor, eu cansei, desisto, não vou fazer mais. Irmão, não para, porque você tem uma colheita para receber. E se engana quem vai receber da própria pessoa para quem fez o bem. Você vai receber muita ingratidão. Você vai ver gente, meu irmão, lhe retribuindo um mal pelo bem que você fez. Mas pode ter certeza que de Deus você vai receber. Se você está lá, ó, não houvermos o quê? Desfalecidos. Se você não perder a força. Quem está entendendo, diga amém. Eu sempre conto uma história que eu vi um tempo atrás, que essa história é assim, mais ou menos assim. Tinha lá uma fogueira e tinha um velho sábio. E ele viu uma serpente dentro dessa fogueira queimando. Presta atenção. Quando ele vê essa serpente dentro da fogueira queimando, ele vai lá sem pensar duas vezes, enfia a mão dele dentro da fogueira para tirar a serpente. Queima a mão dele todinha e consegue tirar a serpente de lá. Maior esforço. Quando ele tira a serpente de lá, o que ela faz? Ela pica ele. Ele solta ela de novo, ela cai de novo dentro da fogueira. Enquanto isso, distante lá tem um jovem assistindo tudo, vendo aquela situação toda. E esse velho sábio, sem pensar duas vezes, uma mão já tinha sido afetada, ele vai com a outra, enfia a outra mão de novo dentro da fogueira, queima a sua mão, mas tira a serpente de lá. Quando ele tira ela pela segunda vez, o que ela faz de novo? Ela pica ele de novo. Ele solta ela cai na fogueira e volta a queimar. E ele já está com as duas mãos afetadas, ele fala, chega, não vou lutar mais. Ele vai com o pé agora, se eu vou tirar daí. Coloca o pé.
e começa a tirar ela com o pé de dentro da fogueira, queima o pé, tudo, mas consegue tirar ela. Quando ele consegue tirar ela, o que ela faz? Ela pica ele de novo. Aí ele solta ela, ela cai na fogueira, e sem pensar ele já está indo com o outro pé. Aquele jovem desesperado vem correndo e fala: para, pelo amor de Deus, chega, eu não aguento mais ver isso. O senhor não está entendendo, faz quase 1 hora que de lá eu estou vendo essa cena. Eu tive que interferir, porque o senhor vai, coloca a mão, se machuca todo, tira essa serpente daí e ela te pica. E até agora o senhor não percebeu que por mais que o senhor esteja fazendo bem para ela, ela não entende. E quantas vezes o senhor tentar tirar ela da fogueira, mesmo assim ela vai te picar. O senhor não conseguiu perceber isso ainda? O velho sábio, com toda paciência, escutou o jovem que estava nervoso, bravo, e falou assim para ele: meu filho, eu sei que todas as vezes que eu tentar tirar ela da fogueira, a natureza dela é essa, ela vai me picar. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. A minha natureza é, todas as vezes que eu ver ela na fogueira, é tentar ajudar, é tirá-la de lá. Eu não posso deixar, presta atenção agora, que a natureza dela mude a minha natureza. Diga glória a Deus. Você vai receber ingratidão? Vai. Você vai ajudar pessoas que vão virar as costas para você, que vão te picar depois? Vai. Mas não deixa a natureza das pessoas mudar a sua natureza. O que você é não é por causa da atitude das pessoas, o que você é por causa do Espírito Santo que habita em você. E às vezes a gente esquece disso, irmão. A gente recebe tanta ingratidão, a gente recebe tanta picada de gente que a gente ajudou, que chega um momento que a gente pensa em parar, não vou fazer mais. Não compensa. Toda vez que eu enfio a minha mão, me queimo, luto para ajudar a pessoa, para tirar a pessoa da fogueira, o que ela faz? Ela pica. Poxa, mas é a natureza dela. Agora eu vou mudar a minha natureza por causa da natureza daquele ser? Não, a minha natureza não pode mudar. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: tua natureza não pode mudar. Tua natureza é de Deus, a tua natureza é divina. Diga glória a Deus. Se você é filho do Pai, você é parecido com Ele. Eu nunca vi Deus desistir de uma pessoa. Acho que a maior vítima disso que eu estou falando aqui é o próprio Deus. Ele vai, Ele ajuda, Ele tira a pessoa do meio da fogueira, e na hora que ela está bem, ela abandona Deus. E eu nunca vi Deus desistir de ninguém. Não desista da sua família, irmão. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista do seu filho. Você não pode deixar a natureza ruim que tem nas pessoas mudar a natureza que o Espírito Santo colocou dentro de você. Fazer o bem, a natureza que Deus colocou em mim. Pastor, mas o senhor já foi muito picado. Já, confesso você, mas eu não posso parar. Amém? Não consigo. Diga glória a Deus. Talvez você já foi muito picado também, mas não para não, irmão. Porque a tua colheita vai vir de quem? Vai vir de quem? Você tem dúvida? Está lá, ó. Não nos cansemos de fazer o bem. Já vi gente falar: chega, cansei. Hoje eu vim aqui decidido, acabou, vou deixar de ser bobo, vou deixar de ser boba. Não, você vai deixar de ser de Deus, e de ser de Deus você não pode deixar. Entendendo, né? Diga amém. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não houvermos o quê? Não deixe, irmão, a atitude das pessoas enfraquecer você, fazer você perder a força de fazer o que você faz. Eu não posso, irmão, deixar que as ingratidões, que as picadas, que o mal, né, em troco do bem, faça eu perder a minha força. Você também não. Você quer ser filho do Pai, sim ou não? Então continua fazendo o que você tem que fazer, independente das pessoas, da decisão delas. Volta para Mateus capítulo 5, que nós vamos encerrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E finalmente ele diz: e orai. Isso aqui é o mais importante: pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nós temos mania de orar só por quem nos faz o bem, só por quem gosta de nós, só por quem nos pede oração.
Eu vou te falar, aqueles que menos pedem oração, muitas vezes é os que mais precisam. Quer saber de uma coisa? Vou orar por ninguém mais não, pastor. Porque a pessoa nem sequer reconhece a necessidade que tem da oração. Pois é, aqueles que menos reconhecem a necessidade que tem da oração são os que mais precisam. Não deixa de orar. Ora por quem te persegue. Ora por quem está maltratando você hoje. Eu até brinco. Imagina só, a esposa naquele dia, o marido maltratou ela, foi maltratada pelo marido. Ela vem para a igreja, coração triste. Aí na hora da oração, Senhor, abençoe a mim, abençoe o meu filho. Aí quando chega na hora do marido, ela fala, aquele lá não, Jesus, vou pular ele. Abençoe ele não. Não pula não. Abençoe. Ore, aí que você tem que orar. Eu brinco assim, mas isso é muito sério. Sabe por quê, irmão? Mas é muito sério. Eu brinco para quebrar o gelo. Porque você tem que orar por quem te persegue, quem te maltrata. Porque geralmente, quando isso está acontecendo, tem um demônio por trás daquela pessoa. Existe um demônio usando a vida dela. Isso não é brincadeira não. Você tem que lembrar do que diz Efésios 6,12. Só coloca para mim rapidinho aí, Leonardo. Efésios 6,12. Ele vai colocar para mim. Vou ler na Bíblia corrigida, depois eu vou ler na Bíblia viva. Bíblia corrigida diz assim, ó, porque não temos que lutar nem contra carne e sangue, mas contra o quê? Principados, potestades, príncipes das trevas. Ali está uma linguagem um pouco mais difícil. Mas muda para mim para a Bíblia viva. Eu gosto muito dessa tradução aqui, ó. Quem está enxergando aí, diga amém. Então vamos ler juntos, ó. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças do quê? Espirituais do quê? Do mal. Olha para o pastor, tem gente que esquece disso. Isso é muito sério. Olha só, quando alguém está te maltratando, às vezes você quer maltratar também. Eu vou falar, você vai atingir a pessoa, mas não vai atingir o demônio que está usando ela. Quando alguém te persegue, você quer perseguir também, você vai atingir a pessoa. E o demônio que está ali por trás está dando risada. Aqui é claro, nossa luta não é contra gente feita de carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Eu vejo muito isso dentro das famílias, irmão. Esses tempos atrás, eu estava contando aqui, uma mãe chegou para mim falar do filho. Ô pastor, ora pelo meu filho que eu não estou aguentando mais. Pastor, negócio seguinte, meu filho, ele não está normal. Esse menino, ele me irrita de um tanto. Ele me deixa tão nervosa que eu estou a ponto de fazer uma besteira com ele. Chegou um dia aí que eu achei que ou ele tem problema de cabeça, ou meu filho não é ele não. Por isso que eu vim procurar. Eu vim pedir para o senhor orar. Era um menino pequeno assim. E ela falou assim, ó, para o senhor ter ideia o que ele faz. Ele vai nos cantos da casa, faz xixi, urina, depois que eu limpei, e dá risada na minha cara. Defeca lá em cima da cama. Eu falei, não, isso não está normal. Aquela risada estranha. Acho que mais ou menos assim foi o que ela falou para mim. Falou, pastor, eu estou de um jeito assim com ele, que eu estou a ponto de fazer alguma coisa com esse menino. E de vez em quando você vê mãe fazendo alguma coisa com os filhos, é de assustar. Mas por trás daquilo ali tem demônio. Ela falou, eu não estou aguentando mais. Não está normal. Eu falei, a senhora tem razão. Isso não é normal, não. Eu falei, traz ele aqui. Quando eu chamei ele para orar, ele fez assim, não quis receber oração. Aí eu falei, vem cá senhora, então eu vou orar pela senhora. Eu falei assim, o demônio que está na criança lá escondido, está usando esse menino, pode manifestar aqui agora. Na hora manifestou. Era um demônio, para quem conhece, quem já foi do outro lado, quem já sabe o que eu estou falando, daqueles que agem criança. Manifestou falando igual criança. Tio, é eu que estou aqui. Exumirim, Cosme e Damião. Eu falei, demônio, o que você está fazendo? Daqueles, quem sabe o que eu estou falando? Quem já viu isso? Demônio que manifesta pedindo chupeta, doce, bala, né? Já viu, né? Aí ela falou, eu que estou aqui, tio. E dava risada. Eu quero deixar ela louca. Eu vou deixar ela doida.
Eu falei, demônio, quem mandou você? Aí ele contou. Uma pessoa que não gostava da mãe da criança, um dia fez um bolo lá, uns doces, ninguém apresentou lá no terreiro e levou e deu para a criança. Ela tinha raiva, né, da mãe da criança, isso tudo. Depois ela até falou, e deu para a criança comer. E o demônio entrou na criança para deixar a mãe louca. E do jeito que ela estava, o dia que ela veio falar comigo, ela estava quase ficando doida, a ponto de fazer uma loucura com o menino. Então olha para o pastor, presta atenção aqui. Isso é uma das coisas que eu já vi. Às vezes você está dentro de casa, irmão. De manhã eu terminei o culto aqui, de manhã a igreja estava cheia, estava uma bênção. Mais ou menos como agora, assim, a igreja estava cheia. Estava bonito de manhã. Terminou o culto, uma senhora veio falar comigo, primeira vez que ela estava na igreja. Ela falou assim, ô pastor, o senhor estava pregando isso aí? Eu entendi que isso aí foi para mim. A amiga falou assim, pastor, o marido dela é uma pessoa tão gente boa, sorridente, ajuda ela em tudo. Ela falou, só que pastor, meu marido me irrita. Eu fico perto dele, ele começa a me irritar. De falar com ele, já me irrita, eu já começo a me irritar. Eu falei, olha, a senhora entendeu isso aí. Tem coisa que é espiritual, irmão. Tem coisa ali que é demônio. Então cuidado para você não começar a maltratar, ofender a pessoa de carne e osso. Está lá, ó, porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue. E às vezes você vê isso. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 5,44, volta lá. Ele diz assim, ó, orai pelos que vos perseguem. E às vezes você vê isso dentro do trabalho. Pastor, é um encarregado meu, está me perseguindo, onde eu vou ele vai, faz isso aqui direito, porque o seu serviço não está bem feito, porque está errado, e você vai se irritando. Você não está percebendo se é espiritual? É aquele colega de trabalho que está te perseguindo dentro do serviço, é aquela vizinha que está te perseguindo, qualquer coisa liga, está fazendo muito barulho aí, olha, suas folhas estão caindo na frente da minha casa, e você já está quase entrando ali em atrito, ao invés de levar isso para o mundo espiritual. Você não está percebendo, irmão? Às vezes dentro de casa, a esposa, o marido, vai atrás, persegue dentro de casa. Pastor, fica atrás de mim. E aí, você não vai falar nada? Eu fico quieto aqui, ela vem querendo brigar. Aí eu vou para lá e ele vem querendo brigar. E pastor fica dentro de casa me perseguindo. Porque você é isso, porque você é aquilo, você é aquilo outro. É para você, meu irmão, entrar ali na briga. E, meu irmão, se você aceita essa briga aí, se você entra nessa batalha da carne, os dois perdem. Você tem que, a partir desse momento, ter esse discernimento, que é espiritual. Quando um não quer, dois não brigam. Tudo bem, deixa falando sozinho, vou entrar no meu quarto, fecha a porta, demônio, meu negócio é com você. Eu sei que o negócio é você que está usando. Você está usando meu filho, você está usando meu marido, você está usando minha mãe, está usando minha sogra, está usando meu sogro. Ô demônio, eu não vou brigar com a pessoa, ela está me perseguindo, está me maltratando, e eu sei que é você que está por trás disso. Ora, irmão, ora. Jesus não ensinou isso à toa. Ora pelos que te perseguem, te maltratam. Por trás daquilo ali tem um demônio. Tem gente que está sendo maltratada sem ter feito nada. Pastor, meu marido me maltrata do nada. Chega em casa, está tudo bem, ele já chega grosso, estúpido, me maltratando. Senhora, estou dando uma resposta para a senhora de oração hoje. Ora que isso é demônio. Não fiz nada, pastor, meu marido já chega me maltratando, isso é demônio. Pastor, não fiz nada. Chega em casa, talvez ao contrário. O senhor chega em casa, sua esposa já começa a te maltratar. Você chega para descansar, pastor, já começa aquela briga, aquela confusão. Estou te dando uma resposta agora. Ora que isso é demônio. A hora que você chegar dentro da sua casa e sem causa, a pessoa começar a te perseguir, te maltratar, fecha a porta do seu quarto e vai orar. Você vai ver na hora o resultado. Você vai ver na hora o ambiente mudar. E aquilo é demônio. Pastor, eu chego no trabalho, não fiz nada, a pessoa começa a me maltratar. Quantas vezes eu já vi alguém chegar falando assim, pastor, nunca fiz nada para a pessoa, nem conheço. A pessoa olhou para mim e falou assim, não vou com a sua cara. Isso é demônio, irmão. Comece a orar. Nós vamos fazer isso agora. Tudo isso, como diz o 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Quem quer receber essa bênção hoje, diga glória a Deus. Vamos fazer isso agora, fique de pé.